Homens todos já ministraram, né? Mas nós vamos nos preparar para a ceia. E eu escolhi uma passagem que todos nós conhecemos e é linda, que está no livro de João. João capítulo 6. E é uma passagem que ela sempre tocou muito ao meu coração. E eu quero trazê-la. João capítulo 6. Encontraram? Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Estão aí? Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para o fazer. Respondeu-lhes Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, o homem o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Todos nós sabemos que Jesus é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer todos os milagres possíveis, ele pode mudar circunstâncias, situações. E ele aqui no meio de uma multidão, ele vê quem? Ele fica sabendo da notícia de um rapaz. Nessa leitura não diz nem o nome desse rapaz, mas ele mudou a história de uma multidão. Porque ele tinha na mão dele semente de peixe e semente de pão. Então, esse é o Deus da provisão. Que ele poderia fazer nascer ali o pão, porque ele é o pão vivo, mas ele retira do meio da multidão alguém que possa servi-lo e servir os outros. E quando eu vi todos esses homens aqui na frente, novamente o Espírito Santo falou no meu coração: eu estou separando essas pessoas. Eu estou separando essas pessoas, como eu fiz e usei aquele rapaz. Não tem fama, não tem nome, gente. Ele fez sem esperar nenhum reconhecimento. E ele mudou a situação de uma multidão. E Jesus o escolhe ali
E quando chega a notícia para André, e André fala assim, é um rapazinho. O que é um rapazinho? No meio, já tinha os discípulos, já tinha muita gente. É um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Era o lanchinho dele, gente. Ele foi para a ministração com Jesus e levou a sua lancheira. E ele foi e levou, mas aquilo mudou a circunstância de uma multidão. E assim, toda a Bíblia faz. Toda a Bíblia traz as histórias de pessoas que têm algo muito pequeno e modifica situações. Nessa manhã, eu falei que Jesus modificou a situação da humanidade quando ele morreu e o véu do templo se rasgou lá no templo. Ele mudou a sua vida e a minha vida. Antes da gente nascer, ele mudou a sua vida, ele deu chance de você ser salvo, ele deu chance de você ser chamado de filho, de ser justificado, de entrar diante do Senhor. E novamente, o Senhor, ele pega essa estratégia. E se a gente olhar para toda a Bíblia, nós vamos ver situações sendo modificadas com alguma coisa que as pessoas tinham na mão. Jesus usa as coisas que nós temos nas mãos. Vamos só pensar um pouquinho. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, o que aconteceu? Deus falou para ele. Ele falou, como que eu vou? O que eu vou usar? O que eu vou dizer? Ele falou, o que você tem na mão? Um cajado. E ele, com o cajado, transforma o quê? Aquela água em sangue. Daí eles transformam, ele pega, transforma numa cobra. Os egípcios também transformam as cobras, mas aquele cajado come todas as outras cobras. Jesus usa o que nós achamos que não vale nada. E eu fui procurando, pegando os textos e falando, Senhor, o que o Senhor quer fazer com o que nós temos na nossa mão? Se nós olharmos para toda a história que nós vemos na Bíblia, Jesus usando de coisas simples para mudar a história. E Jesus, ele tem um propósito tão grande na sua vida, mas ele quer fazer com alguma coisa que você tem aí na sua mão. Se a gente for olhando aqui, eu fui relatando aqui, como que Davi derrotou Golias? Deus veio e deu uma espada poderosa para Davi. Com o que foi? Com a funda que era de quem? Dele. Era dele. O que ele tinha na mão? Vocês lembram da história de Gideão? O que Gideão tinha na mão? Uma corneta. Viu, seu Zé? E com aquela corneta, ele chamou todos para a batalha e derrotou todos aqueles inimigos. E cada um. E se a gente olhar no Novo Testamento, Barnabé, quando foi chamado, ele tinha uma terra, um lote. Sabe o que ele fez? Ele vendeu e deu para os apóstolos, para que a obra fosse completa. Então, se a gente pegar cada texto da Bíblia, e a gente sabe, e vou pegar um assim, referente à mulher, nós vamos ver o que ela tinha na mão, que é tão pequenininho, irmãos. E muitas vezes a gente quer coisa tão grande. E eu quero que você abra aí no livro de Atos. Atos, capítulo 9. É a história de uma mulher, Dorcas, Atos, capítulo 9. Nove, 36. Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita ou Tábita, conforme a tradução aí está no seu. Nome esse que traduzido quer dizer Dorcas.
Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens que lhes pedisse: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então, essa mulher, com uma agulha, mudou a situação de pessoas. Com uma agulha. Ela fez o quê? Túnicas, roupas. E muitas vezes eu e você, nós temos recebido tanto, irmãos. Eu quero que você diga amém. Você tem recebido tanto. E nós queremos, nessa noite, perguntar essa mesma coisa aqui. Tem alguém nessa multidão que trouxe lancheira? O que você tem na sua mão que você pode investir na obra do Senhor? Se a gente fosse analisar aqui, tantas pessoas foram usadas poderosamente por Deus e só tinham uma situação: uma agulha, um cajado, a lancheirinha, inúmeras, a funda, a corneta. E se a gente for falar então de Sansão, ele tinha um pedaço de osso. E sabe o que ele fez com aquele osso? Derrotou os filisteus. Um pedaço, ele fala, uma ossada. Olha só. E na sua mão, o que é que tem? E se a gente for lembrar daquela viúva de Sarepta, ela tinha uma situação tão difícil, financeira. O marido morreu e deixou dívida para que ela pagasse. E Eliseu fica numa situação tão difícil ali do profeta, porque ela falou assim: agora, os credores vão levar todos os meus filhos. E ele fala: e o que eu tenho com isso? Eu não tenho nada para fazer. O que eu posso fazer por você? Que tem situações, gente, que a gente não tem como resolver. O marido morreu, era um dos discípulos de Eliseu, deixou dívida, e os filhos iriam ter que pagar essa dívida. E Eliseu fica numa situação difícil. O que eu vou fazer? E ele pergunta para a mulher: você tem alguma coisa? Eu acho que ele falou assim: você tem alguma coisa para a gente vender aqui para poder pagar? Ela falou: olha, Eliseu, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. E aquela botija de azeite, o que aconteceu com ela? Mudou uma situação da família dela, mudou a situação de Eliseu como profeta, porque ele viu a glória do Senhor. Mudou a situação dos vizinhos daquela mulher, porque ela teve que pedir todas as vasilhas emprestadas. Então, eu creio que nesses últimos tempos, Jesus é o dono de todo o tempo, e Ele não muda a maneira de agir. Se Ele vem agindo dessa maneira, usando o que nós temos na mão, eu queria que nessa noite você raciocinasse. Fala assim: o que Deus me tem dado na mão? Eu sei que aqui tem costureira, aqui tem gente que usa os instrumentos musicais, tem o Barnabé que vendeu tudo e deu. Todos nós temos alguma coisa. Nós chegamos aqui e não chegamos de mão vazia. E nós temos que sair dessa terra multiplicando aquilo que nós recebemos do Senhor. Porque nós vemos lá na multiplicação, vocês viram o que aconteceu na multiplicação? Quem comeu, eu fico imaginando que era um McDonald's, Habib's, alguma coisa assim, que eles comeram tanto e se fartaram. Dá mais um, né, Leandra? Dá mais um, né, Jacó? Dá mais um. Eu quero mais um. É um X
fish, dá um X-fish, e mais um, e mais um, e mais um, e o que aconteceu? Ainda sobrou. Sobrou. Sabe quanto? 12 cestos. E tudo começou com o quê? 2 pãezinhos, 5 peixinhos. Na sua mão não vai ser diferente. A provisão de Deus para a situação que você está enfrentando, ela vem de Deus, sim, mas a semente está na sua mão. Toda provisão é de Deus. E olha que essa palavra não é de dízimo, viu, irmãos? É para a gente investir no reino. No reino. Ninguém aqui foi chamado para guardar o lanche só para ele. Que coração teve esse menino, né? E se ele falasse assim, ó, André, não vai dar, sabe? Eu trouxe essa lancheira só para mim. Não ia ter mudança na história, na multidão que seguia Jesus. E a sua vida e a minha vida tem que servir para mudar a história da multidão que serve Jesus. Você já parou para pensar que você foi chamado para mudar a vida de multidões? Eu quero que caia a sua ficha nessa noite. Eu quero. E se você anda por aí achando que não é um nada, não tem nada, o Senhor pôs alguma coisa na sua mão. E com essa coisa você vai começar a entregar para o Senhor. Se Ele pedir para você essa noite, me dá o seu pão, me dá a sua corneta, me dá a sua ossada, me dá o seu terreno. O Senhor já pediu muitas vezes essas coisas para mim, viu, irmãos? E eu já dei. E se Ele pedir, não se esqueça que a melhor maneira de adorar o Senhor é obedecer. Mas se essa noite Ele pedir assim, eu quero que você entre no meu ministério. Eu acredito que você pode andar comigo. Foi o que Ele fez com o mocinho lá. Jesus falou, eu acredito que você pode alimentar multidões. E eu quero começar a declarar sobre cada um aqui. Eu acredito que você pode alimentar multidões. Eu acredito que você pode alimentar multidões. Vamos lá? Eu acredito que você pode alimentar multidões. E se você tem sido tão resistente, porque, irmãos, o diabo nos deixa tão duro, tão resistente ao chamado do ministério, que muitas pessoas dizem, ainda não sei, ainda não senti, ainda não chegou a minha hora. Ah, esse negócio de ir na célula não é comigo, não dá certo. Esse negócio de chamar os outros não dá certo. Nessa noite, é para você que o Senhor está dizendo essa palavra. Nessa noite, é noite de decisão ao ministério, ao Senhor Jesus. Quanto você resistiu e quanto você vem resistindo, hoje é o dia da sua decisão. E você vai sair daqui como um rapazinho, com a lancheirinha, com o seu lanchinho, mas eu vou alimentar multidões. Assim, ele não ficou com o lanche só para ele. Ele creu que o lanche dele, já pensaram, gente? Tinha 5.000. O rapazinho de fé, hein? O que vocês acham? Era de fé? E essa palavra, ela é transferida para o seu coração. Você é um homem de fé, você é um jovem de fé, você é uma mulher de fé. E o que você tem na sua mão vai alimentar multidões. Foi isso que o Senhor falou para mim na hora que vocês estavam aqui na frente. Que o que vocês receberam vai alimentar multidões. Amém? Só você sabe o que você recebeu. Por mais que vocês queiram contar aqui. Não é, Rafael? É pouco, né? Então, eu não sei tudo que o Claudinei recebeu. Pelo tamanho dele, acho que deve ter sido bastante. Gente, só vou contar assim um segredo nosso, né, Claudinei? Segredo que agora todo mundo vai saber. Então, toda vez eu falava assim para o Claudinei, eu vou afundar você nessa piscina. Toda vez eu falava. Todo dia de ceia eu falava. Daí chegou lá na hora, né?
o pastor não levou as batas do batismo. E eu cheguei aqui e falei, eu liguei, ouvi, não é melhor vir batizar aqui na piscina? Porque, zoião. Daí eu falei assim, nós temos que ver o milagre de Deus. Eu falei, eu tenho que ver, gente, tem que ver. Cheguei lá, né, com as batas, olhei para o tamanho dele, o tamanho da bata, falei, ai. E daí? Vocês não acreditam que apelidaram a bata dele de Baby Luke. Mas ele foi com a bata. Então, gente, e a história dele começou tudo com o negócio da esfirra, né? Por isso que o Rafael falou. E ele chegava ali e entregava o pacotão de esfirra. E eu falava, Deus abençoe, Claudinei. Eu falava, você vai estar aqui. Eu falava daqui. Daí começou toda a história com a crise e tal. E vamos orar, né? E ele chegava, e a palavra profética, todo mundo achava que era brincadeira. Mas era real. Deus abençoe, você vai ficar aqui, você vai estar um dia aqui. E ele muitas vezes ouviu falando isso. Fica mais um pouco, Claudinei. Então, eu acreditei nesse grandão. Né? Falei, imagina, Yara, ele nem escuta o que você fala, porque ele vai lá para a esfirraria, ele está tão preocupado com a esfirra, ele nem escutou. Mas o Espírito Santo escuta. O Espírito Santo não dorme. O Espírito Santo ouve a sua oração. O Espírito Santo sabe do seu choro. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe até seu endereço. Ele sabe a sua necessidade. Ele conhece tudo de você. E nessa noite, Ele está te falando o que Ele quer de você. O que você pode mudar nessa multidão que está lá fora. Sem Jesus, sem salvação, sofrendo, vão para o inferno. Nós vamos deixar, irmãos, com o seu lanche da palavra, você vai mudar multidões. Quantos daqui creem nisso? Que você pode mudar multidões. Olha, gente, se você crê com essa fé, igualzinho do rapazinho, 5.000. Você crê para 5.000 pessoas? Eu creio. E tudo é possível ao que crê. Amém? Então, nós vamos ter um momento de oração nessa noite. E se o Senhor tem te chamado para estar numa célula e você tem sido resistente, se o Senhor tem te chamado para você estar se filiando, membrando aqui como discípulo membro, você está resistente. Se o Senhor está te chamando para batizar e você continua resistente, hoje é o dia da sua arrogância cair por terra. Eu posso falar isso, porque quando a gente resiste, não resistimos a homem, resistimos a Deus. Hoje é o dia. O Sérgio falou muito bem, que ele era o quê? Nariz empinado, achando que era melhor. E aqui, irmãos, nós estamos zerados. Você pode mudar a sua casa, você pode mudar a situação do seu serviço, você pode mudar a situação da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, desde que você tenha essa consciência que o seu lanchinho espiritual vai mudar a situação de multidões. Primeiro, eu vou fazer uma oração muito ousada aqui. A primeira oração é para quem tem sentido no coração que vai ser pastor. É verdade isso. E daí, essas pessoas, eu quero que sejam tão ousadas, e não é para mim, é para Jesus. Se tem sentido que você é líder de célula, você se levante, dá um jeito. Se tem sentido que você vai mudar a sua casa, você vai responder para Deus. Não é para a Yara. A Yara, qualquer dia desse, ela fala tchau para essa terra. Mas você precisa continuar mudando situação de multidões. Amém? Então, por que é essa palavra? Porque Jesus tem pressa. O reino dele está com pressa. O reino dele não pode parar. Amém? Então, nós vamos estar